A adesão na dentina sempre foi o calcanhar de Aquiles de procedimentos restauradores adesivos. Porém, existem maneiras de revertermos esse quadro e melhorarmos a adesão na dentina. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Meu nome é Lucas Pim e seja muito bem-vindo. Antes de começarmos, deixe seu like e se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Esse é um canal para dentistas sobre complicações em próteses e implantes. E se você gostaria de se aprofundar de forma gratuita nesse assunto, baixe o meu manual Domine Seus Casos. O link está na descrição desse vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a adesão na dentina. Na verdade, uma manobra técnica para melhorarmos a condição da força de adesão, né, da melhora da adesão em dentina. A gente sabe que a adesão em esmalte ela é previsível, ela é duradoura, ela é estável, padrão ouro, temos segurança quando recorremos à adesão em esmalte. Porém, a gente sabe que na dentina é mais difícil, por mais que ela tenha sido desvendada, né, na década de 80 pelo professor Nakabayashi, é um artigo clássico também, e ele talvez tenha revolucionado ou promovido uma evolução significativa da camada adesiva por melhorar a adesão na dentina. A gente sabe até hoje que é uma adesão menor, é uma força de adesão menor, uma estabilidade um pouco mais dificultada e que talvez não seja tão confiável em esmalte. Entretanto, existe uma maneira de melhorarmos a adesão, a força adesiva da nossa camada adesiva em dentina. E mais uma vez vou estar trazendo artigo, mais uma vez um artigo clássico, já tem tempo que eu não falo de artigos clássicos aqui no canal, já trouxe vários. Hoje estarei trazendo mais um artigo clássico da odontologia restauradora. Obviamente, falando de odontologia séria, não poderia deixar de trazer algum artigo científico para respaldar, para embasar o meu conteúdo. Hoje é dia de clássico, então vamos para o artigo. O artigo de hoje é o selamento dentinário imediato. Talvez você já tenha ouvido falar dessa técnica, é uma técnica que ganhou muito respaldo na comunidade odontológica, se tornou um clássico imediato, ele não é tão antigo assim, 16 anos, ele é de 2005, porém foi importantíssimo para galgar um novo degrau, um novo nível de adesão na odontologia, escrito também pelo grande e respeitadíssimo Pascal Magni, ou Magni, cada um pronuncia o sobrenome dele de um jeito, se eu não me engano é Magni a pronúncia mais adequada, mas enfim, do Pascal, que é um grande professor, um grande pesquisador, super respeitado, que em 2005 ele fez essa revisão de literatura que galgou um novo marco na odontologia adesiva. Então é o selamento dentinário imediato, é uma técnica, tá legal? E procedimentos fundamentais para a adesão de restaurações indiretas. Essa conduta ela é aplicada para melhorarmos a condição da adesão em dentina pós-preparo para restaurações indiretas. E a gente vai discorrer melhor ao longo do artigo o porquê dessa abordagem ser tão importante para restaurações indiretas e elas não são necessárias para restaurações diretas. E claro, se você quiser fazer a leitura desse e de todos os artigos que eu utilizo na criação dos meus conteúdos aqui no YouTube, basta entrar no canal do Telegram. O link também está na descrição desse vídeo. Corre lá, entra no canal, tem uma pastinha artigos científicos, entra nela e baixe todos e qualquer artigo que você quiser. Então ele começa dizendo no artigo da importância de ter uma boa camada adesiva para restaurações indiretas, que muitas vezes vai expor dentina, um preparo de coroa total, de uma inlay, uma onlay, às vezes até de um laminado. Entretanto, é sabido, né, baseado na literatura, na revisão de literatura que Pascal fez, que o melhor momento de você criar a camada híbrida, ou seja, a camada híbrida é o nome da camada adesiva, resina dentina, tá legal? Esmalte não tem camada híbrida é em dentina. E o melhor momento da formação da camada híbrida é quando temos a dentina recém-cortada, tá? Você acabou de cortar a dentina e de preferência, inclusive tem alguns artigos que mostram que é melhor você cortar com brocas multilaminadas ao invés de pontas diamantadas. Mas eu não li esse artigo, só ouvi dizer, então eu preciso ir mais a fundo sobre esse detalhe. Mas o ponto é, terminou de cortar a dentina, você prepara a camada híbrida. Esse é a premissa.
Só que, para casos indiretos, você não vai cimentar naquele momento. Então, você não vai criar sua camada adesiva imediatamente após o preparo. Tá? Se isso acontecesse, a gente não teria esse artigo. E é por isso que para restaurações diretas, essa conversa ela não existe, porque no momento que você faz o seu preparo cavitário, você já faz sua camada adesiva, sua camada híbrida e já restaura. Então você tem ali o selamento dentinário imediato de qualquer forma. Só que para restaurações indiretas, isso meio que não acontece e podem ocorrer dois problemas principais, né? Você perder esse tempo da dentina recém-cortado, não vai estar mais recém-cortado e pode haver um colapso dos tubos dentinários e a contaminação dessa dentina por cimentos provisórios e por possíveis infiltrações bacterianas. Além de ter sensibilidade pós-operatória, tem algumas desvantagens, algumas pequenas complicações que podem acontecer e isso pode comprometer a sua adesão. Então, o que o autor sugere fez o seu preparo, vai ser para coroa, para inlay ou onlay, crie a camada híbrida imediatamente. Daí vem o termo, né? Selamento dentinário imediato, independente do que você venha a fazer. O ponto da técnica é essa. Antes de moldar, imediatamente após o preparo e antes de moldar, realize o selamento dentinário. O que seria esse selamento dentinário? A gente vai ver mais para frente ao longo do artigo, não vou dar spoiler agora. Então ele usa 4 argumentos para reforçar a vantagem de você fazer o selamento dentinário imediato, que é o primeiro, da maior força de adesão da dentina recém-cortada, em cima desses artigos que ele levantou. O segundo ponto é que ele é um defensor da cimentação com o sistema adesivo não polimerizado, um bonde, né, com carga não polimerizado. Por quê? Porque ele entende que, dependendo da espessura da camada que o bonde cria na camada adesiva, né, a gente tem o ácido, o primer e o bonde. Às vezes eles podem estar unidos no mesmo frasco, às vezes eles podem estar separados. Inclusive sobre passos adesivos, tem vídeo aqui no canal, um dos primeiros. Corre lá para você dar uma olhada em sistemas adesivos de 3 passos, 2 passos, 1 passo, 2 frascos, 3 frascos. Tem tudo lá, mas o ponto ele defende a utilização de sistemas com o bonde, que é o adesivo propriamente dito, com carga. Só que, dependendo da espessura, que muitas vezes não é uniforme, e você polimeriza, pode comprometer o assentamento da peça. Então ele defende sim a utilização de adesivos com carga, porém com uma polimerização junto com o cimento, tá legal? Só que aí tem um problema. Se você não polimeriza para fazer a camada híbrida, ela não acontece. Não adianta só passar o primer, tá, na dentina, aplicar o bonde e não polimerizar. Para a camada híbrida ser formada, você precisa passar o primer, passar o bonde e polimerizar. Então ele defende que muitas vezes a peça pode não assentar quando fazemos isso, tá? Esse é o segundo argumento. O terceiro argumento que ele diz é que a camada híbrida ela se fortalece com o tempo. Eu desconhecia isso, mas parece que existe uma copolimerização, um processo de copolimerização envolvendo diferentes monômeros, que isso acontece com o tempo. E quando você sofre algum tipo de estresse, isso pode desfavorecer essa camada híbrida. É o que ele está querendo dizer. Então, quando você realiza o selamento dentinário imediato, você vai ter esse fortalecimento, dessa copolimerização ao longo do tempo, até você cimentar a sua peça. E o quarto e último motivo é justamente o selamento evitar a infiltração bacteriana, a contaminação por cimentos provisórios e a hipersensibilidade pós-operatória pode ser muito comum em muitos casos e, de fato, o seu paciente agradece. Tá legal, então vamos para a técnica propriamente dita. Eu vou entrar agora na descrição da técnica, o passo a passo, como que você vai executar, quais produtos você vai utilizar para realizar o selamento dentinário imediato preconizado por Pascal Manni. O primeiro passo é a identificação da dentina. Você identificar se existe presença ou não de dentina. Lógico que dá para a gente ver, se a gente utilizar magnificação é melhor ainda, fica mais fácil identificar se tem ou não dentina presente no seu preparo. Porém, existe uma sacada, uma manobra que pode facilitar essa identificação,
que é você fazer o condicionamento ácido com ácido fosfórico 37% por 2 a 3 segundos. Então assim, colocou, lavou e já vai dar um aspecto diferenciado entre a dentina e o esmalte. Né? Com 2 segundos você não tem potencial de condicionar o suficiente a dentina, então você não compromete a camada híbrida e é o tempo suficiente já para distinguir o esmalte da dentina. E como você distingue os dois? A dentina ela vai ter sempre um aspecto mais amarelado e liso, né? Tem um aspecto um pouco mais brilhoso. Já o esmalte ele fica fosco, ele é mais esbranquiçado e fosco. Para quem já condicionou esmalte dentina sabe bem a diferença dos dois tecidos condicionados. E daí, com 2, 3 segundos, você não condicionou, não é tempo suficiente para condicionar, porém dá para você identificar. Então, uma vez identificada, você segue com os outros passos. Tem uma questão aqui da profundidade do preparo, da importância de você identificar o término do seu preparo. Se terminou em dentina, se terminou em esmalte, ele recomenda também, em caso de término em dentina, fazer o selamento dentinário também, mas com muito cuidado, usando fios retratores, talvez até um isolamento absoluto, talvez não. O isolamento absoluto pode ser de grande valia para selamento dentinário, principalmente em casos de término em dentina, tá? Para você evitar que esse sistema adesivo vá para a raiz do dente, isso é muito importante. E a gente começa aqui com a técnica adesiva. Ele defende a técnica Total Etch. 3 passos. O que é Total Etch? Total Etch é condicionamento total. E total, entenda, esmalte e dentina. Então são tempos diferentes de aplicação do ácido fosfórico em esmalte e dentina, isso é importante, mas nesse primeiro momento você não precisa condicionar o esmalte, você quer fazer o selamento dentinário. E na dentina, o limite são 15 segundos. E daí vem uma recomendação. Ácido fosfórico em dentina por 15 segundos, se você termina de contar o 15 enquanto você está aplicando, provavelmente onde você iniciou a aplicação vai ter mais tempo do que 15. Então uma recomendação até do meu amigo Matheus Voigt é de você contar até 10. Você vai aplicando e conta até 10, 12, não chega a 15. Porque passar de 15 pode ser um problema para o ácido fosfórico em dentina. Tá legal? Então você aplica o ácido fosfórico em dentina, né, até 12 segundos no máximo, contando. Começou, terminou de aplicar, conta até 10. 10, 12 no máximo. Daí você faz a aspiração desse ácido e irriga bastante. O ideal é lavar pelo dobro de tempo da aplicação do ácido. Então, por pelo menos 30 segundos de lavagem desse ácido com água, lavagem abundante. E é importantíssimo você não secar por completo. Técnicas Total Etch, no qual tem ácido fosfórico, se você seca por completo as fibras colágena colabam e não tem a infiltração adequada do primer. Tá? O primer, esse que ele recomenda, é a utilização de um sistema de 3 passos, que é feito o condicionamento da dentina com ácido fosfórico, a utilização de um primer hidrofílico separado do bonde, que por sua vez é hidrofóbico. Tá legal? Ele não recomenda nesse momento, e eu vou falar um pouquinho mais à frente, se vale a pena ou não usar sistemas tipo sistemas universais de frasco único, mas nesse momento aqui, o padrão ouro, do ponto de vista dele, é utilizar um primer hidrofóbico para impregnar ali na dentina já condicionada. Uma vez que o primer foi aplicado, bem esfregado, tem que ser com uma aplicação ativa, você tem que esfregar esse primer. Você precisa fazer o solvente evaporar e aí sim, agora é a hora de você secar bem. Lógico que você nunca começa com um jato de ar muito forte. Você vai tirando o excesso com o próprio microbrush, vai tirando o excesso até o microbrush não molhar mais e vai jogando um leve jato de ar, até você não perceber mais movimentação de líquidos ali. Você aplica você aplica o bonde com carga no final, sem polimerizar o primer, porque essa camada não é polimerizável. Você aplica o bonde e aí você faz a polimerização ele defende 20 segundos, mas eu faria por pelo menos 40 segundos com um bom fotopolimerizador. E isso seria basicamente o selamento dentinário. Você fazer a
a camada adesiva com um sistema no qual o bonde tem a carga. Tá legal? Isso é o que o Pascal recomenda. E aí, bom, fica óbvio que ele criou uma camada adesiva e logo abaixo ele dá um alerta sobre a provisionalização. Como que você vai fazer seus provisórios? Porque existem materiais provisórios que são à base de resina. Por exemplo, resinas bisacrílicas. Se você faz o selamento dentinário em uma restauração, né, em um preparo para laminado cerâmico, coloca adesivo, polimeriza e faz o teu provisório em resina bisacrílica, essa resina bisacrílica vai colar nessa camada adesiva que você acabou de criar. Nessa dentina selada, você vai ter a adesão da bisacrílica. Então, é importante ter estratégia. Tá? Visto que você vai fazer o selamento dentinário, ele é importante, garante todas aquelas vantagens. A melhor adesão em dentina, você garante um selamento contra contaminação bacteriana, contra contaminação de cimentos, evita hipersensibilidade. Todas essas questões você vai estar sendo beneficiado delas, sim. Porém, tem que ter estratégia. Qual o tipo de provisório você utiliza? Uma bisacril? Vai grudar. Aquelas resinas para provisório de on-lay, in-lay, tipo a Provimaster e afins, elas também grudam. Então, também precisa haver estratégia. E ele recomenda utilizar algum tipo de isolante. O melhor que ele diz aqui é a vaselina sólida. Você utilizar vaselina sólida somente ali na dentina, que você acabou de fazer o selamento imediato, você usa a vaselina sólida ali e aí sim aplica o material restaurador da sua escolha. O sistema adesivo que ele recomenda é o OptiBond FL, muito utilizado também pelo Matheus, pelo Vitor Clavijo, que é um ótimo sistema adesivo, tá? É um ótimo sistema adesivo, é um sistema adesivo de 3 passos, Total Edge, como já falei, e que é muito semelhante ao Scott Bond da 3M, esse muito famoso também, tá legal? Ele não comenta aqui, mas também pode ser utilizado os sistemas Self-Etch, os primers autocondicionantes, primer acídico, no qual para a dentina você não precisa aplicar o ácido fosfórico. Isso deixa a técnica um pouco menos sensível, tá? Porque condicionar a dentina com ácido fosfórico, tem muita sensibilidade técnica, você não pode secar demais, o tempo é muito curto, restrito, se passar do tempo do condicionamento ácido pode ter algum problema. Então, para o selamento dentinário, a adesão em dentina, eu tenho uma preferência muito grande pela utilização do sistema de primer autocondicionante. E o meu sistema adesivo de escolha é o Clearfill SE da Curaray. Funciona super bem. O primer dele ele é ácido, então você não vai usar o ácido previamente, tá? E o bonde tem carga. O bonde desse sistema adesivo tem carga, então daria para utilizar esse sistema tranquilamente. O que ele recomenda, na verdade não é recomenda, o que ele pede para você abrir o olho são para sistemas adesivos nos quais o primer e o bonde estão no mesmo frasco, que daí o bonde não tem carga, e ele até coloca aqui, muito cuidado com sistemas adesivos sem carga, tá? Sistemas adesivos sem carga. E aí você entenda, o single bond universal, todos esses sistemas no qual o primer e o bonde estão no mesmo frasco, ele não recomenda usar, desde que você utilize pelo menos uma camada de resina flow, tá? Então, se você for utilizar um sistema universal, por exemplo, ele recomenda você utilizar o sistema universal, fazer toda a camada adesiva do sistema universal, mas para o selamento é necessário alguma coisa com carga. Então, utilize uma resina fluida, uma resina flow, para criar essa camada com carga que é imprescindível para a técnica do selamento dentinário imediato. Aqui é um passo a passo, tá? Um esquema, tanto com esquema quanto fotos clínicas de como se utilizar. Aqui é um preparo para uma faceta, coroa, tá? E ele pede para prestar bastante atenção nessa interface aqui de término, tá legal? É feito então o preparo com afastamento aqui com fio retrator. E aqui eu já chega uma parte que me chamou um pouco a atenção. Eu imaginei que um cara desse calibre faria essa etapa, principalmente no dia do preparo, com isolamento absoluto. Porque a broca esbarra na gengiva. Não tem jeito, a broca esbarra na gengiva. E o ácido fosfórico, quando esbarra na gengiva também, gera muito sangramento. Então você vai ter que confiar muito no seu hemostático e daí
essa falta de um controle absoluto da umidade pode comprometer a sua camada adesiva, pode comprometer o seu selamento dentinário, e me chamou um pouco a atenção, mas enfim, vamos dar sequência. Você vai fazer justamente a camada adesiva, como eu acabei de dizer. Você aplica o ácido aqui com o fio, tá? Ele aspira o solvente, mas você pode fazer, como eu expliquei, uma aplicação ativa, esfregando, e aí tirou todo o excesso com o microbrush, jato de ar leve até parar de ter movimento líquido, aplica o adesivo, tá? Aplica o adesivo, aqui o bonde, né? Ó, o bonde com carga, né? Seria adhesive resin. Ele não está usando uma resina composta. Aqui é o adesivo com carga. E faz a fotopolimerização com bons fotopolimerizadores, tá? Os dois hoje de excelência são o Blue Phase da Ivoclar e o Valo da Ultradent. Faz a camada aqui com gel de glicerina, polimeriza novamente, daí sim você remove o fio retrator e faz a moldagem. Então você prepara, faz o selamento dentinário imediato, tira o fio retrator e molda, né? Mas num mundo talvez um pouco mais ideal, certo seria isolamento absoluto, faz o selamento dentinário, remove o isolamento, passa o fio, faz a moldagem. Esse seria talvez uma condição ideal, tá legal? E aqui ele passa um esquema de uma restauração posterior, uma substituição de amálgama, que normalmente o amálgama, normalmente não, né? Amálgamas têm cavidades retentivas, e daí você se depara com situações assim. Para você torná-la expulsiva, ou você acrescenta material nessa retenção, ou você remove toda a retenção, que você vai remover bastante estrutura dentária. Então, mais uma vantagem de você fazer o selamento dentinário imediato é que você já vai criar uma camada adesiva e basta apenas você colocar um pouco de material restaurador, né, resinas compostas, existem resinas próprias para fazer núcleo de preenchimento, e como a camada já vai estar pronta, você simplesmente coloca o material para remover as retenções de preparos para amálgama, polimeriza, talvez refine o preparo ali e faz a tua moldagem. E para finalizar, você deve estar se perguntando, tudo bem, você fez o selamento dentinário, tem seus problemas aí para fazer os provisórios, né, tem suas considerações, faz a moldagem. E para cimentar, viu? Você vai cimentar com cimento resinoso. A camada adesiva já está pronta. Como é que você recondiciona tudo isso daí? Bom, o Pascal ele recomenda o seguinte: já que a dentina já está totalmente coberta, quando você for condicionar, você vai fazer um condicionamento total. Aí agora, independente do sistema que você use, você vai fazer um condicionamento total, ácido em tudo. Por quê? O que vai estar exposto é o esmalte e essa camada adesiva, essa camada com carga, tá? Então você coloca adesivo em tudo, lava bem, né? Seca totalmente e passa apenas uma camada adesiva, né? De adesivo com carga, no caso o OptiBond FL, passa apenas o bonde e daí você faz a cimentação sem polimerizar esse bonde antes, tá? Você coloca, né, a peça com cimento, assenta ela, retira os excessos e daí você polimeriza o conjunto, bonde, cimento e a peça, né? Faz uma coisa só. Porém, a camada adesiva do selamento dentinário, ela vai estar meio que lisa, né? Então ele recomenda você asperizar essa camada. Tem duas maneiras, uma com broca, gentilmente você asperiza com broca, ou com jateamento de óxido de alumínio, tá? Você faz jateamento com óxido de alumínio e você asperiza essa superfície, e depois você faz o condicionamento e você faz a cimentação. Bom, essa seria a técnica, tá? Mas agora chegou a hora de eu dar pitaco, né? Eu vou fazer as minhas considerações sobre o selamento dentinário imediato. É uma técnica de 2005, tem muitos produtos novos, tem muitas abordagens que talvez possam ter mudado. Vamos lá, o que eu acho da técnica? Eu acho assim, ela é interessante, tá? Ela é interessante principalmente do ponto de vista de hipersensibilidade pós-operatória, quando você pega aquelas cavidades posteriores muito profundas, próximas da polpa, você fazer o selamento dentinário, ela ajuda demais. Ajuda muito também em situações de fazer núcleos de preenchimento, diminuir a retenção, você já forra aquela dentina toda. Só que aí falando em forrar, quando eu faço o selamento dentinário imediato,
eu procuro forrar toda a dentina já com resina fluida, independente do sistema adesivo que eu for utilizar. Eu já deixo ela toda forrada e de fato protegida. Porque, poxa, aquela camada de adesivo, quando você fizer o jateamento com óxido de alumínio, será que ela vai estar ali ainda? De acordo com ele, sim. Você passa uma broca, será que ela vai estar lá ainda? De acordo com ele, sim, mais uma vez. Eu acho assim, eu forro com resina flow. Forro mesmo, pelo menos aí uns meio milímetro, 1 milímetro de espessura, sempre quando eu faço o selamento dentinário imediato. Porém, eu não faço sempre. Por quê? Primeiro, o correto é fazer com isolamento absoluto, como a gente viu aqui nesse caso deixa eu mostrar aqui, ó, esse caso com preparo para laminado, aí tem o fio retrator, essa gengiva está machucada e, poxa, aí você já fere uma das premissas mais básicas da adesão, que é o campo estar limpo e seco, com isolamento absoluto, que inclusive nós vamos fazer vídeo em breve sobre isolamento absoluto e sua importância. Então, assim, aqui é um cenário que é um pouco antagônico. Né? O correto seria fazer o isolamento absoluto, o selamento dentinário imediato, remover tudo, desmonta o paciente, passa fio, molda. Olha o tempo clínico que isso não vai demorar. E daí você fala, então você não faz? Bom, tem uma outra premissa que é o seguinte, quando você vai fazer a cimentação dos seus laminados, e aí você faz o isolamento absoluto e jateia com óxido de alumínio, que é uma conduta que eu considero padrão, tem que ser padrão se você busca excelência em adesão, você pode considerar esse jateamento como um novo corte dessa dentina. Então, essa dentina, entre aspas, estará recém-cortada. Tá? Então, como eu jateio praticamente todos os meus preparos indiretos, hoje eu faço o selamento dentinário em casos específicos. Eu não faço para tudo. Casos de laminados, eu nunca fiz. Tá? Setor posterior, eu utilizo muito para a questão de sensibilidade e núcleo de preenchimento. E para alguns casos de preparo de coroa total também acho interessante. Mas fora isso, eu não faço selamento dentinário imediato, visto que eu irei jatear na cimentação da peça indireta. Então, quando você jateia, talvez essa conduta ela não é tão crítica assim. Aí você talvez pergunte, mas é a questão de proteger contra a contaminação de bactérias e tudo mais. Olha, aí você tem que caprichar no seu cimento, porque em caso de coroa total, normalmente eu utilizo resina flow sem condicionar o dente, um dente bem polido, preparo bem polido. Então a resina flow eu utilizo como cimento e funciona bem para coroas totais. Para laminados, o paciente fica pouquíssimo tempo com os provisórios laminados em boca, então também me dá uma certa segurança. E em setor posterior, em lei também eu utilizo resina para fazer provisório. Os meus cimentos provisórios, eles tendem a vencer. Tenho utilizado cada vez menos. Então, aí vai da estratégia clínica de cada um. Na minha rotina clínica, o selamento dentinário, ele funciona muito bem para controle de hipersensibilidade pós-operatória, e aí eu já aproveito e muitas vezes faço um núcleo de preenchimento. Mas é uma postura imprescindível você buscar a adesão dentinária em dentina recém-cortada. É a confusão de resina com dentina, né? Então, repetindo, é fundamental você buscar a adesão dentinária em uma dentina recém-cortada. Para isso, você pode fazer imediatamente após o preparo, ou você jatear, mas tem isso como um protocolo, você jatear, tá, aquela dentina no dia da sua cimentação. Se você gostou desse vídeo, curta e se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Não deixe de baixar o manual Domine Seus Casos gratuitamente, o link está na descrição desse vídeo. E também, se você quiser fazer a leitura na íntegra desse de todos os artigos que eu utilizo para fazer meus vídeos aqui no canal, basta entrar no meu canal Telegram, link também na descrição desse vídeo. Te vejo na próxima e um forte abraço.